Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Roberto Pereira, sou médico ortopedista, especializado, focado na cirurgia do quadril. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a artrose da articulação do quadril. Primeiramente, o que seria a articulação do quadril? A articulação do quadril é uma articulação formada por dois ossos, que é a cabeça do fêmur e essa concha que é chamada acetábulo. É uma articulação profunda, como eu vou estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo. Então, existem várias camadas até a gente chegar na articulação do quadril, ok? Passa por vários músculos, tem a parte da inervação, vem a cápsula articular, e aí nós chegamos somente na articulação do quadril. O que é interessante falar, eu vejo muitas dúvidas com os pacientes, é que a articulação do quadril ela fica na região anterior do corpo. Muita gente, quando fala o encaixe do quadril é aqui atrás, não. Esse vídeo também vai dar para entender. Aqui é a região anterior do quadril, na parte da frente do corpo, e quando a gente gira, aqui é a região posterior. Então, realmente, a articulação ela está localizada aqui na frente, como você pode ver nesse vídeo. Em relação então à artrose. A artrose ela é um desgaste da cartilagem articular. A cartilagem é aquele branquinho que fica em cima do osso. Outro destaque eu vejo muitas dúvidas dos pacientes confundirem entre a osteoporose e a artrose. Quando eu falo sobre artrose, eles comentaram, doutor, mas eu tomo cálcio. O cálcio tem relação com a osteoporose. Então, assim, a osteoporose é uma doença que atinge o osso, a estrutura óssea. Já a artrose do quadril, não, essa atinge a cartilagem articular. Em relação às idades e sexos, a gente nota que pessoas abaixo de 60 anos de idade, a artrose é mais comum no paciente masculino. Acima dessa idade, o que se torna mais comum é em mulheres. Então, quais seriam a causa da artrose? A primeira dela seria a idade avançada, né? Com o passar do tempo, a gente vai desgastando a nossa articulação e vai levando a esse desgaste, levando a artrose. Existem aquelas doenças que atingem a articulação, atingem a cartilagem articular, são doenças muitas vezes inflamatórias, dentre elas são aquelas doenças reumatológicas, como o lúpus, a artrite reumatoide. Outro muito comum hoje em dia é a síndrome do impacto femoroacetabular. O que é isso? Isso é uma alteração no formato da articulação do quadril, onde existe uma anormalidade óssea entre a junção colo-cabeça e no acetábulo. Então existe uma incongruência articular. Até eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso, sobre essa patologia. Outras alterações seriam as doenças da infância, ok? Vou citar algumas delas, são nomes técnicos, talvez até depois eu possa estar fazendo um vídeo explicando para vocês cada uma delas, mas a displasia acetabular, onde existe uma deformidade no formato do acetábulo, o nosso acetábulo, vocês podem observar, ele é uma concha perfeita. Na parte da displasia, essa concha acaba sendo mais aberta, ok? Existe a outra doença, a epifisiólise, que seria um escorregamento da cabeça do fêmur, bem na linha onde cresce o osso, ok? E outro seria a legg-calvé-pertz, que é uma outra doença na infância. O que elas causam? Elas causam uma deformidade no formato da cabeça. Então existe uma incongruência articular e com isso há um dano na cartilagem articular. Outra causa, também a gente nota, os traumas. Pacientes que têm uma fratura do acetábulo, seria uma fratura dessa concha, ou uma fratura da cabeça do fêmur. Por mais que a gente tenta reduzir, eu explico muito de um exemplo disso aí, é quando a gente quebra um copo. Por mais que a gente junte os pedaços do copo, colar ele certinho, quando a gente passa a mão, existe um atrito ali. E esse atrito, com o tempo, vai desgastando a cartilagem articular. A cartilagem no quadril, ela não aceita qualquer desnível, ok? É uma superfície totalmente lisa,
perfeita, e se houver algum desnível, alguma alteração, ela vai estar levando a um desgaste. Outra causa de artrose do quadril seriam as doenças inflamatórias do quadril, seriam as doenças reumatológicas, ok? Outra seria uma infecção. Quando existe uma infecção na articulação, a bactéria ela destrói a cartilagem articular. Qual seria a evolução da artrose? Na artrose existe primeiramente um amolecimento da cartilagem articular, e esse amolecimento existe um afilamento, ele se torna mais fino. Após isso, existe uma lesão nela, a gente chama de uma fissura, e após essa fissura existe daí a lesão completa da cartilagem articular. Como eu falei para vocês, a articulação do quadril ela fica na região anterior do corpo. Então agora quando for falar sobre os sintomas, você vai entender por que você, quando começa a ter uma dor na região da virilha, você tem que abrir uma luzinha pensando também numa doença da articulação do quadril. Então os sintomas realmente é uma dor na virilha, ela pode irradiar para a coxa, indo até o joelho, devido aos nervos que passam na região anterior do quadril. É uma dor lenta, não é uma dor aguda igual a um trauma. O paciente ele vai sentindo esse desconforto e com o passar do tempo vai aumentando. Essa dor ela pode estar irradiando para a região glútea e para a região lombar. Geralmente o paciente também refere uma perda da sua mobilidade do quadril com o passar do tempo. No início, numa artrose leve, ele faz todas as suas atividades, mas com o passar do tempo, avançando a artrose, ele vai perdendo essa mobilidade. E aí ele vai tendo dificuldade para calçar uma meia, vai ter uma dificuldade para estar cortando as unhas do pé, vai ter dificuldade para estar cruzando as pernas, devido à falta dessa mobilidade do quadril. Como a cabeça femoral ela vai deformando, vai havendo atrito e não vai conseguindo fazer toda essa mobilidade que o paciente tem. Muitas vezes, até, é engraçado, o paciente chega ao consultório referindo que ele tem perda do alongamento do quadril. Doutor, eu estou com dificuldade para fazer o alongamento e quando eu tento forçar me dói. Então, quando a gente vai examinar o paciente, não é a falta do alongamento, mas sim é um osso batendo no outro osso, no acetábulo. Então, você não tem mais essa mobilidade. Como que o médico ele faz o diagnóstico da artrose do quadril? Geralmente através da história do paciente, conversando com você, escutando quais são suas queixas. Após isso, a gente examina o paciente. Observando o paciente caminhar, um paciente já com uma dor mais avançada, a gente vê que o paciente ele vai mancando. O termo técnico seria a claudicação. Okay? Então o paciente está mancando, muitas vezes pela dor, muitas vezes pela falta da mobilidade mesmo. O paciente deitado, a gente avalia o comprimento das pernas, pode haver uma discrepância, uma perna estar mais curta do que a outra. Por que acontece isso? Uma pela perda da cartilagem articular, com isso já existe um encurtamento, e outra pela deformidade da cabeça femoral. Você vai ver então na mobilidade dele, o principal movimento, o primeiro movimento que o quadril perde seria a rotação interna, ok? Após o exame físico, a gente parte para os exames complementares. O principal exame que eu gosto de ver é o raio-x. O raio-x ele é muito importante, ele nos mostra bastante alterações da articulação do quadril. Aqui eu vou estar mostrando um raio-x para vocês. Esse lado aqui é a articulação normal, o lado contralateral é o quadril doente. Então você nota que a cabeça ela é totalmente esférica, tem essa linha que representa a cabeça, a linha superior seria a concha, que é o acetábulo, e vocês notam que existe um espaço. Esse espaço ele é preenchido pela cartilagem articular. Você nota que no outro lado, a cabeça ela já não é mais esférica, ela já está deformada, o espaço articular ela não existe mais, e tem alguns casos onde existe o cisto ósseo. Claro, muitas vezes
uma artrose na fase inicial, realmente a gente tem que estar solicitando algum outro tipo de exame, que seria uma tomografia ou então, melhor ainda, uma ressonância. Na ressonância a gente consegue ver já essa lesão na fase inicial da doença. Feito o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. Qual seria o tratamento da artrose? O tratamento a gente começa com o tratamento conservador. O que seria o tratamento conservador? O tratamento conservador a gente começa medicamentos, muitas vezes a gente usa um anti-inflamatório, usa um analgésico, a gente pode usar um condroprotetor, podemos usar um colágeno, e hoje em dia os trabalhos estão mostrando bons resultados com a viscosupplementação. O que seria isso? A gente faz uma aplicação dentro da sua articulação no quadril e aplica o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele serve para lubrificar a sua articulação do quadril. E com isso há uma melhora, isso não é a cura, mas sim uma melhora do quadro da dor. Muitas vezes, por um período de 6 meses, fazer com que o paciente tenha um alívio da dor. Outro tratamento conservador importante e eficaz é a fisioterapia ou uma musculação, onde a gente vai estar o quê? Fortalecendo a sua musculatura do quadril. Como mostrei anteriormente, a articulação do quadril é uma articulação profunda. Então, você tendo a tua musculatura em volta forte, ela vai estar ajudando a proteger a sua articulação, fazendo com que o seu movimento seja mais congruente e, com isso, melhore o seu quadro de dor. Parte de alongamento, também, determinados músculos. Existem os métodos analgésicos, anti-inflamatórios da fisioterapia, isso também ajuda. Caso esse tratamento conservador não melhore seu quadro, e, para mim, é muito importante indicar um tratamento cirúrgico. Eu falo muito com meus pacientes em termos da qualidade de vida. Por que eu falo isso? Porque tem pacientes que a gente avalia, olha um raio-x, um exame de imagem, vê uma artrose severa, mas o paciente ele tem apenas um desconforto. Então, a minha indicação cirúrgica é a qualidade de vida desse paciente. É muito comum, muitas vezes, a gente ver uma artrose nos 2 quadris, uma artrose mais severa, para que o paciente sente dor, no outro lado, onde tem uma artrose mais leve. Ok? Então, a indicação realmente, para mim, para o tratamento cirúrgico, eu avalio muito essa parte da qualidade de vida. O que seria a artroplastia total do quadril ou a prótese do quadril? O que seria isso? Aqui eu tenho o exemplo de uma prótese. Eu vou estar dando um exemplo por cima, depois vou estar fazendo um filme mostrando e explicando o que seria uma cirurgia de prótese total do quadril, os tipos de prótese, como o paciente se recupera no pós-operatório. Nesse momento apenas está mostrando para vocês o que seria essa cirurgia. Então, o paciente ele tem um desgaste aqui na cabeça do fêmur e no acetal. Então a gente faz um corte, retira essa cabeça doente e nesse espaço a gente introduz esses 2 componentes. O componente acetabular, que vem na concha, e o componente femoral, que vem na região femoral. Então você volta a ter o movimento do seu quadril sem dor. E hoje a cirurgia, que eu brinco muito com os pacientes, é como pegar a dor do paciente e jogar fora. Uma das cirurgias consideradas cirurgias do século, devido ao alívio imediato da dor e o retorno da sua qualidade de vida. Então, o paciente ir dormir com dor, acordar com dor, passar o dia todo com dor, isso não é vida. Bem, pessoal, então estamos chegando no fim desse vídeo. Se vocês gostaram, acharam interessante, vocês podiam dar um like nesse vídeo, vocês podiam estar se inscrevendo aqui no meu canal e também estariam compartilhando com pessoas ou amigos que vocês acham que têm esse tipo de doença. Desde já muito agradeço a atenção de vocês.